Oi, gente, mais uma vez estamos aqui no canal para falar sobre um tema muito importante, que é o tema de segurança digital. E segurança digital, ela é fundamental para que você tenha um conhecimento de como utilizar o seu dispositivo da maneira correta, evitando ser vítima de golpes e das várias tentativas de crimes cibernéticos que muitas vezes assolam as redes sociais e a gente muitas vezes acaba caindo por falta de conhecimento. Desse modo, você não vai mais cair nesses golpes por falta de conhecimento, porque com as nossas aulas aqui do canal, você tem acesso a um conhecimento básico, mas também completo sobre as principais tentativas de golpe ou de outras ações prejudiciais, e aqui você estará apto a conseguir se proteger da melhor maneira possível. Primeiramente, eu gostaria de explicitar que nessa aula de hoje o tema será sobre malwares e logo vou explicar o que são malwares e também quais são os tipos principais de malwares, que são bastante comuns e que são muito prejudiciais para os usuários dos dispositivos digitais. Primeiramente, malware, ele significa software malicioso, é a junção de duas palavras, mal de malicious e ware de software. Software é um programa de computador. Entenda software como toda a parte lógica de computadores, celulares e dispositivos. Por quê? Esse software, ele pode ser qualquer programa ou aplicativo que você possui. Só que como o malware é o software malicioso, se refere exclusivamente aos softwares que são desenvolvidos com o intuito de provocar algum mal para o seu usuário. E você até pode perguntar, mas por que que eu instalaria um software que vai fazer mal para mim, que vai fazer mal para o meu dispositivo? E justamente, você não sabe que é um malware, quando você instala um malware. E aí existem várias maneiras de você acabar instalando um malware no seu dispositivo sem querer. Você pode simplesmente abrir um link que possui o download de um malware. Quando você clicar, ele já vai baixar automaticamente. Pode estar em algum arquivo, pode estar em algum site que você abre também. E aí é bastante importante que você esteja atento, principalmente nos casos de phishing, como eu já falei em outros vídeos aqui sobre phishing, que é quando a tentativa de golpe ela vem por meio de mensagens tentando convencer você a clicar em algum link. Então, muitas vezes os malwares, eles vêm por meio desses links, eles vêm por meio desse phishing. E normalmente as pessoas generalizam malware como se tudo fosse vírus. E vírus é basicamente dos tipos de malware. Existem vários outros tipos de malware e a gente precisa entender basicamente como diferenciar o que cada um é capaz de fazer para que a gente seja capaz de ter um conhecimento melhor, um conhecimento mais completo e não sair por aí falando que tudo é vírus, embora seja um termo bastante generalizado e bastante comum, por ser um dos maiores mais comuns e as pessoas acabam utilizando o termo antivírus por ser uma palavra também. Basicamente, os vírus, eles entram no dispositivo por meio de links, de sites, de arquivos. E quando eles se infiltram nesse dispositivo, eles também são capazes de se propagar por redes, porque vírus é um negócio contagioso. Assim como na vida real, quando você pega o vírus da gripe, por exemplo, esse vírus ele pode ser passado para outras pessoas que estão na sua rede de contato, que você possui contato físico com essas pessoas, o vírus do computador, o vírus do telefone, ele também pode ser transmitido
para outros dispositivos que se encontram na mesma rede. Então, é bastante comum que isso aconteça e eles também, uma característica que basicamente todos os malwares têm, eles capturam seus dados, informações e tudo mais, e acaba se tornando, de certa forma, prejudicial. Agora eu vou falar sobre alguns outros tipos de malwares, além dos vírus, que existe o spyware, que significa espião. O spyware ele se instala secretamente no seu dispositivo e ele vai coletar as suas informações. E que informações ele vai coletar? Normalmente, o que os criminosos buscam mais é a questão de senhas e dados de instituições bancárias, por exemplo. Além do seu histórico de navegação, saber o que você anda pesquisando, o que você anda fazendo nas redes sociais, quais são as suas senhas. E isso é muito importante, porque para você conseguir ter acesso a qualquer programa protegido, você precisa ter a senha dele, principalmente das instituições bancárias. E com o spyware, os criminosos eles conseguem, por exemplo, colocar o programinha lá para ficar funcionando no seu dispositivo em segundo plano. Em segundo plano significa que ele está funcionando lá enquanto você está usando outros programas, mesmo sem você ter aberto ele. E ele fica só pegando as informações lá dos outros programas e guardando. E guardando, e guardando. E depois aquelas informações vão ser passadas para as pessoas que programaram aquele spyware. E essas pessoas elas podem usar aqueles dados de qualquer maneira, porque elas roubaram aquelas informações e vão provavelmente geralmente utilizam para fazer o mal das pessoas, para roubar dinheiro ou outras formas de crime também, como se passar pela pessoa para pedir dinheiro para outras pessoas. Existem várias possibilidades. Então é bastante importante que você esteja atento aos aplicativos que estejam rodando em segundo plano enquanto você utiliza o seu dispositivo. Se você notar que tem algum aplicativo estranho, um aplicativo que você não instalou, desinstale ele automaticamente, porque pode ser um spyware, pode ser um espião ali tentando pegar as suas informações. Agora vamos falar sobre adware. Adware geralmente se refere a anúncio, nesse caso, software de anúncio. E aí é um tipo de software que também é malicioso, ele vai exibir os anúncios, só que sem a sua prévia autorização. Por exemplo, você baixa um aplicativo e ele fica só exibindo anúncio direto. Mas não é só quando você está com ele aberto. Quando você fecha ele e você está usando outros aplicativos, continua aparecendo, abrindo janelinha na frente da sua tela com aquelas informações, aqueles anúncios daquele aplicativo. E aí é um negócio que é muito chato, porque anúncio a gente já acha chato, porque atrapalha, deixa os processos mais demorados, porque a gente tem que ficar esperando o anúncio passar para poder fazer outras coisas. Mas, nesse caso, ainda é pior, porque fica aparecendo direto. E para que você consiga, por exemplo, remover esse adware, você precisa muitas vezes desinstalar o programa que tem esses anúncios, que já resolve, na maioria dos casos. Eles também podem acabar sobrecarregando o sistema e interromper a experiência do usuário online. Também é bastante comum nos sites esses anúncios. Você fica abrindo o site e fica aparecendo vários anúncios. E a intenção muitas vezes nem é prejudicar o usuário. A intenção muitas vezes é coletar dinheiro dos anúncios. E aí, como assim coletar dinheiro dos anúncios? Você
vai receber anúncios de alguma coisa que você precisa, por exemplo, que você pesquisou. E aí vai chegar lá, você pesquisou uma geladeira e vai começar a aparecer uma geladeira para você com a intenção de fazer você comprar, realmente. E isso acaba sendo tanto chatinho para quem está utilizando os dispositivos online. Aqui tem um exemplo de Edward, você abre a tela do seu computador e fica aparecendo de anúncio chato e demorado, que você fica com raiva. Outro tipo de malware é o Trojan. Trojan é uma abreviação para o termo cavalo de Troia. Para quem não conhece a história de Troia, eu vou dar uma breve explicação. Na época da Grécia Antiga, existia uma cidade chamada Troia. E essa cidade, ela era uma cidade muito rica, muito boa. E os gregos, eles queriam conquistá-la, eles queriam tomar para eles. Para conseguir essa cidade, eles sabiam que pegar uma guerra direta seria bastante difícil, porque muitas pessoas seriam feridas, talvez eles até perderiam, porque os exércitos estariam preparados. Daí eles tentaram utilizar uma maneira de pegar essas pessoas desprevenidas. Justamente o que o cavalo de Troia faz. Foi uma ideia assim que eles pensaram. Como é que a gente vai conseguir entrar lá dentro da cidade deles sem que eles saibam que é uma invasão? E aí eles criaram um cavalo de madeira gigante para ser presente, entre aspas, presente para os troianos. E dentro desse cavalo de madeira, eles colocaram vários soldados armados. E esses soldados, eles ficaram lá de retaguarda e levaram esse cavalo para dar de presente aos troianos. E quando chegou lá, eles, nossa, que lindo, que maravilhoso! Muito obrigado pelo presente, porque eles não viam maldade naquilo, era só um cavalo de madeira. E acharam realmente que era um presente que os gregos estavam dando. E quando eles guardaram esse cavalo, que anoiteceu e tudo ficou escuro, esses soldados gregos saíram todos de lá e começaram a atacar a cidade. E por causa disso, eles conseguiram a cidade de Troia. Desde então, o termo cavalo de Troia ficou famoso porque para simbolizar quando uma ameaça ela vem disfarçada de presente. O cavalo de Troia do malware de hoje não é muito diferente disso. A diferença é basicamente que esse programa ele vem disfarçado, ele vem muitas vezes em outros programas que você instala um programa que veio de um link aí que você não sabe nem a procedência, e por instalar ele já acaba instalando esse cavalo de Troia, e aí quando você não tiver mais prestando atenção, ele vai começar a instalar outros malwares também, instalar outros aplicativos espiões, ele vai roubar seus dados, espionar e pode até fornecer acesso remoto para os cybercriminosos. E para quem não sabe o que é acesso remoto, é quando você permite que outra pessoa use o seu computador sem que ela esteja fisicamente utilizando ele. Ela vai conseguir mexer no seu computador de outro computador distante. E isso daí, nas mãos de um criminoso, é perigosíssimo, porque ele pode simplesmente fazer as coisas se passando por você, fazer pagamentos com a sua conta, com o seu dinheiro se passando por você e usando o seu computador. Então, o Trojan ele é bastante perigoso e por isso que é bastante importante que você tenha atenção, principalmente quando for fazer download de aplicativos ou de arquivos, para ver se não tem nenhuma hora dentro dele. Agora, o ransomware também é perigosíssimo. Eu diria que até o mais perigoso de todos os malwares. Por quê?
O ransomware, ele normalmente vai querer atacar empresários, empresas ou pessoas com muito dinheiro, porque a intenção dele é cobrar um resgate. Então não adianta cobrar um resgate de quem não tem dinheiro, né? Não faz sentido. Mas o ransomware, ele vai começar a criptografar os vários arquivos que você tiver no seu dispositivo, vai pegar suas fotos, seus PDFs, seus slides, suas informações de Pix, de tudo que ele encontrar, e ele vai ficar criptografando esses arquivos. E quando você criptografa um arquivo, ele fica ilegível para que você consiga ler sem você saber a chave de criptografia. E aí só o criminoso tem acesso a essa chave. Nesse caso, o usuário ele nem consegue mais usar aqueles arquivos, aquelas informações que ele tem guardado no seu dispositivo. Elas ficam inacessíveis para ele. E o criminoso, depois, ele manda uma mensagem, normalmente por e-mail, pedindo o resgate daquelas informações. Ele cobra o valor, ele diz, você vai me pagar tanto e aí eu devolvo o acesso aos seus arquivos. Mas como eu sempre digo, a pessoa vai confiar em criminoso? Não, porque muitas vezes ele devolve o acesso, mas corta. Ele continua utilizando o seu computador. Ele continua com uma hora lá instalado e depois vai acabar criptografando de novo e ficar aquele ciclo vicioso. Então, por isso que eu falo que o ransomware ele é muito, muito perigoso mesmo, principalmente para quem tem muito dinheiro, quem usa criptomoedas e os empresários principalmente. Aqui tem um exemplo e a aula de hoje é basicamente isso. Nas próximas aulas irei falar mais sobre outros tópicos. Também existem outros tipos de malware que a gente não falou nessa aula, mas trouxe os que considero mais importantes nesse primeiro momento. Eu acredito que com base nisso já dá para ter um conhecimento básico nessa parte de segurança digital. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário dizendo se você gostou, se você não gostou, o que precisa aprender mais, o que você quer ver nos próximos vídeos, porque todo feedback é bem-vindo. A gente está aberto para receber dicas e para receber comentários e elogios e sugestões, porque a gente melhora com o tempo. Também gostaria de pedir que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que a gente possa expandir cada vez mais o nosso canal e propagar informação de confiança para mais pessoas. No mais, peço que inscreva-se no canal para que não perda nenhum dos nossos vídeos, porque a gente está cheio de conteúdo e a gente vai gravar muito mais para que vocês possam aprender cada vez mais sobre segurança digital. E muito obrigado pela atenção. Se você ficou aqui até agora, e tenha muito, muito cuidado. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Muito obrigada. Nós somos o EG e estamos em prol da segurança dos idosos na internet.